Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Falta de acessibilidade dificulta a vida de cadeirantes em São Luís. Saiba como aproveitar a Black Friday sem cair em golpes. Polícia Federal faz operação contra fraudes na Caixa Econômica. E conheça os direitos das pessoas idosas. Esse é o nosso tema do quadro Sala de Entrevista. O nosso telejornal está no ar. Terça-feira, 21 de novembro, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. A Polícia Federal deflagrou uma operação de combate a fraudes na Caixa Econômica. A ação aconteceu hoje pela manhã em São Luís. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão contra um grupo especializado em crimes financeiros. Uma pessoa foi presa. De acordo com a Polícia Federal, os criminosos faziam contratos de energia solar com a Caixa, no nome de pessoas desconhecidas. O grupo conseguia financiamento e ainda fazia lavagem de dinheiro com a ajuda de gerentes do banco. Os funcionários foram suspensos das atividades pelo prazo de 60 dias. Um incêndio de grandes proporções atingiu Casas de Taipa, no município de São Benedito do Rio Preto. As chamas começaram em uma roça perto das residências na tarde de ontem. Por pouco, o fogo não atingiu a rede elétrica. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas ontem à noite. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros do Maranhão concluiu a primeira etapa de um curso de qualificação de oficiais para atuarem no combate a incêndios urbanos. 23 bombeiros participaram durante 6 dias de treinamento teórico e prático. A qualificação é fundamental para esse período de altas temperaturas que atingem o Maranhão. Vamos falar agora sobre um problema antigo na nossa cidade e em outras cidades brasileiras também. A falta de acessibilidade dificulta a vida de cadeirantes. Calçadas cheias de obstáculos, ruas e avenidas, transporte públicos e outras dificuldades que se estendem aos bairros e prédios públicos. Calçadas mal conservadas, rampas inadequadas ou ausentes. Buracos e obstáculos tornam a locomoção em São Luís um verdadeiro desafio para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, impedindo muitas vezes que tenham acesso igualitário aos serviços básicos e ao lazer. Quando não temos as rampas, as guias e o material também audiodescrição, que é muito importante ser acessibilizado no lazer. Então, assim, muito mais difícil acessar. Segundo o IBGE, mais de 18 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, o que representa quase 9% da população. Aqui no Maranhão, 615 mil pessoas declararam possuir algum tipo de deficiência. E no país há diversas leis que exigem a acessibilidade, garantindo o direito de ir e vir. É obrigado que haja os mecanismos de acessibilidade mínima, acesso rampado, banheiros adaptados, piso direcional e podotátil, além dos sistemas de acessibilidade comunicacional, como sinal sonoro nas paradas de ônibus para pessoa com deficiência visual. Isso também se aplica à acessibilidade nos prédios públicos e nos locais de maior impacto, onde haverá grande circulação de pessoas. Mas esses direitos nem sempre são colocados em prática. No bairro da Coab, onde a Naná mora, por causa da calçada irregular, ela é forçada a transitar no meio da rua, colocando sua segurança em risco. A falta de acessibilidade no transporte público não só limita o acesso a serviços essenciais, mas também afeta diretamente a qualidade de vida e na saúde dessas pessoas. Quando não temos o transporte, é na saúde. Não tem como a pessoa com deficiência sair da sua casa e ir buscar os insumos, né? Porque os insumos eles não vão até as residências. Temos muitos companheiros que estão reutilizando os insumos, o que não pode acontecer. A história da Naná reflete a realidade de muitos que enfrentam barreiras diárias por conta da falta de acessibilidade em São Luís.
E é fundamental que medidas sejam tomadas para garantir que todos tenham acesso igualitário. A gente ainda tem uma dificuldade em relação à igualdade material. A rampa está prevista, mas não está construída. A escola é para ser inclusiva, mas não possui recursos de acessibilidade. Então a gente precisa que as leis que foram criadas, que elas sejam cumpridas. Pois é, falta de acessibilidade nos prédios públicos, prédios também particulares, enfim. Ainda falta muito, né, para a gente ter uma cidade, mais cidades acessíveis aqui no país. Bom, em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação informou que a gestão municipal tem contribuído para que muitos locais sejam requalificados por meio de intervenções urbanísticas. A Secretaria informou ainda que ações do programa Trânsito Livre envolvem também atenção a esse público, bem como a fiscalização. Por fim, a SEMUR reforça que a população pode contribuir com informações e denúncias por meio do contato que aparece aqui na sua tela. E a Black Friday está chegando. A data tem sido cada vez mais popular no Brasil. Muita gente espera a última sexta-feira de novembro para fazer aquela compra desejada. Mas atenção, é importante ficar atento porque nesse período também aumenta o número de golpes. Então, o que era um sonho pode virar um pesadelo. Quem vê essas promoções logo sente uma vontade de gastar. Principalmente com a chegada da Black Friday. Tem gente que já aproveita e prefere fazer as compras nas lojas de rua. Por que a senhora prefere loja física? É mais garantia. Os golpes estão sempre na online. Aqui na Rua Grande tem várias opções. Muita opção. E também tem aqueles que buscam um equilíbrio. Eu prefiro presencial, não gosto de online, porque demora muito, eu gosto de coisa mais... Quero sair com produto, não quero esperar chegar. Independente da preferência em comprar agora ou depois, é bom ficar atento para possíveis golpes. Fazer compras por necessidade ou simplesmente porque gostou de um produto é sempre bom. O problema é que nem sempre dá para confiar em quem faz a oferta. E quando todo o mercado reduz o preço de tudo, muitos consumidores acabam deixando de lado os cuidados que devem ser tomados. É importante que o consumidor faça uma pesquisa antes, né, sobre o que ele quer comprar, principalmente nesse período de promoção de Black Friday, e pesquisar desde antes de começar a promoção para saber se essas empresas não estão praticando algum golpe, como, por exemplo, aumentar o valor do produto, depois diminuir no período da Black Friday. A gente faz essa pesquisa no Procon Maranhão, mas é importante que o consumidor também exerça seu papel de fiscal das relações de consumo. Foram esses cuidados que a Alane não teve ao fazer uma compra online. Ela e o marido caíram em um golpe quando encontraram um produto em um site de vendas. E depois que fizeram o pagamento, o vendedor simplesmente excluiu o perfil da plataforma. E eles ficaram no prejuízo. Infelizmente a gente também está sujeito a isso, né, cair algum golpe e infelizmente a gente não se atentou aos detalhes, né, da segurança do site e do vendedor, não pesquisamos também suficiente, não olhamos comentários para ver o que as pessoas tinham de opiniões sobre esse vendedor e a gente infelizmente caiu em um golpe. De acordo com a presidente do Procon Maranhão, são poucos os registros de ocorrências de golpes no estado e caso o consumidor seja vítima, é importante procurar os órgãos competentes. A dica de ouro é formalizar. Se tiver qualquer demanda, principalmente de golpe, tem que formalizar no Procon e tem que formalizar na delegacia, porque aconteceu um crime ali na relação de consumo. Então essas duas frentes podem atuar em favor do consumidor. Agora, para a Alane, fica a lição. O preço baixo do produto é o menos importante na hora de gastar, mas sim a segurança. A gente espera muito pelo mês de novembro e quando ele chega, muitas das vezes os preços realmente não são da Black Friday. Então eu aconselho as pessoas a pesquisar com o mês de antecedência para poder ver se de fato no novembro a pessoa vai ter vantagem em comprar. Pois é, gente, ficam as dicas. Antes de comprar pelo impulso, cheque todas as condições e lembre-se também de sempre pesquisar e do consumo consciente, né? Veja a seguir, conheça os direitos das pessoas idosas. Esse é o nosso tema do quadro Sala de Entrevista. Vamos para o intervalo e voltamos já já.
Em 2023, o Estatuto da Pessoa Idosa completou 20 anos de criação. A norma garante uma série de direitos à população a partir dos 60 anos de idade e também prevê punições para quem os desrespeita. Vamos conhecer então mais sobre os direitos das pessoas idosas? A jornalista Luísa Rabelo conversa com a presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB Maranhão, Débora Cartágenes. Luísa, com você. O IBGE apontou um crescimento de 57,4% na população com 65 anos ou mais e na população com 60 anos ou mais, esse crescimento foi aí de 56%. Sobre a população idosa, a gente conversa agora aqui com a Débora Cartágenes. Ela é presidente da Comissão Estadual do Direito da Pessoa Idosa da OAB Maranhão. Boa tarde, Débora. Boa tarde. Débora, para a gente começar, eu queria que você definisse para a gente o que é a pessoa idosa. A pessoa idosa, segundo o Estatuto, né, da pessoa idosa hoje, é aquela pessoa que tem 60 anos ou mais, né? O IBGE ela fez essa pesquisa de 65 anos, fazendo um corte dessa população de 60 anos a 64. Mas o certo é 60 anos ou mais. Essa população tem crescido, como a gente tem falado aqui. Eu queria saber o que isso representa para o país, perdão. É um crescimento que é uma realidade hoje, né? Infelizmente a gente ainda não se preparou para isso, né? Mas a gente tem uma estimativa de que daqui a 2050 a população idosa vai ser muito maior do que a população jovem. Hoje nós temos mais pessoas idosas do que recém-nascidos, então é uma realidade, né? Então isso acaba influenciando em todas as áreas, né? Principalmente uma área que tem muita preocupação de todos, acho que da população jovem, da população adulta e a população idosa, que é a Previdência, né? E aí, Débora, eu queria saber quais garantias essa população tem? Olha, a população idosa hoje, ela vem crescendo no Brasil, como a gente já tem visto, e ela é garantidora, assim, existem várias leis. O próprio Estatuto do Idoso, agora em outubro, fez 20 anos, né, de existência, mas, assim, a luta é muito grande, né? É um público que ainda está na invisibilidade. Isso é uma luta constante para que a gente tire essa população da invisibilidade e mostrar que um dos fatores principais que eu acho que, a meu ver, é uma coisa que a gente tem que lutar é justamente a votação. Esses eleitores acima de 70 anos, que são facultativos, se eles têm condições de votar, eles têm que votar, né? A gente fala isso por quê? Porque é importante, essa população é uma população que vem crescendo. É um eleitorado que vem crescendo, né? Então, assim, para isso a gente tem que sensibilizar os políticos, né? Existem muitas políticas públicas, mas que ainda faltam ser implantadas, né? É a conscientização. Então, assim, a gente falar sobre a pessoa idosa é um campo muito vasto, né? Porque a gente passa da violência que vem crescido a cada dia, a cada ano, infelizmente. É um cenário que, assim, a gente para todo o tempo para falar sobre violência, sobre a conscientização da violência. E essa população idosa é a mais vulnerável, né? Então a gente passa sobre a violência, passa sobre a questão previdenciária, passa por uma questão de relacionamento familiar, né? Que isso tem gerado a violência, né? Então, assim, é uma gama de direitos e garantias que a gente tem que, na verdade, na prática, a gente tem que assegurar a essas pessoas, até porque a gente vai chegar lá, né? Então a gente faz isso também por essas pessoas hoje que estão idosas, mas também de uma população futura que somos nós também, né? E aí, Débora, eu queria saber como é que a OAB tem trabalhado nesse sentido de garantias de direito e de ações voltadas a essa população. A OAB, hoje existe a Rede Nacional do Direito da Pessoa Idosa no estado do Maranhão. O que é essa rede? É uma rede de proteção. Ela é composta de vários órgãos, inclusive a OAB faz parte dessa rede. Então, são vários órgãos que se uniram para poder fazer a garantia dessa pessoa idosa. A comissão da OAB, ela é uma porta aberta. Nós lá recebemos as denúncias, né? Você pode ir lá, uma pessoa que
está sabendo de alguma violação de direito, alguma violência, ela pode procurar, né, a comissão lá na OAB. A gente vai apurar essa denúncia e a gente, conjuntamente com os outros órgãos e instituições, que é o Ministério Público, Defensoria, é uma gama, né, de instituições. A gente vai tomar as providências cabíveis. A gente identifica que tipo de denúncia é, se é violência, se é maus tratos, se é negligência, e a gente vai direcionar para cada órgão. Né? Geralmente a gente direciona para o Ministério Público, né? No caso de uma medida protetiva, que tem que tirar o abusador de dentro da casa, que geralmente é um ente familiar, ou para a Defensoria, ou para a Delegacia do Idoso. Então todos nós, na verdade, nós andamos de mãos dadas. Né? Ninguém trabalha sozinho. Né? Então chega a qualquer momento, se chegar na delegacia, se chegar na defensoria, se chegar no Ministério Público, todos são acionados e a gente junto vai tentar resolver esse problema. Então é isso, então é dizer para a população que a OAB está aí de portas abertas para receber tanto essa população quanto denúncias, né? Sim, assim, falando sobre as denúncias, de extrema importância a gente falar, porque assim, o que me perguntam muito, a violência aumentou? Não, a violência, ela tem aumentado, mas as denúncias aumentaram. Essa violência sempre existiu, né? Hoje as pessoas estão mais conscientizadas da necessidade de se denunciar, né? Então, assim, a gente sabe que o abusador, aquele que violenta a pessoa idosa, geralmente é um ente familiar. Então, assim, já tem um problema nessa família, já há um problema de relacionamento familiar, né? Então, assim, geralmente é um filho. Saiu uma pesquisa recente, né? Que geralmente o abusador é o filho, é aquele que está morando dentro da casa, aquele que tem a proximidade, o relacionamento mais próximo com a pessoa idosa. Então, vizinho, a própria família, outras pessoas da família que sabem que tem essa violência, estão denunciando. E isso é bom. Né? Isso é bom porque a gente sabe que a gente pode implementar as políticas públicas, isso é necessário. Inclusive, a gente criou um observatório, nós criamos um observatório que está hoje hospedado no site da Defensoria, que é justamente para a gente colher esses dados. Porque a gente não tinha os dados de violência exatamente. Existia muita, como existe ainda a subnotificação. Então, assim, a gente criou esse observatório, onde todas as instituições vão ter acesso a esse observatório e vão depositar as denúncias recebidas naqueles órgãos. E lá a gente vai poder tirar uma estatística, primeiro, né, assim, a princípio a gente vai tirar aqui no município de São Luís. E depois a gente está ampliando para todo o estado, para a gente poder saber qual a classe essa pessoa mora, qual é a idade, qual é o sexo, né, qual é a escolaridade. Então a gente puxa para fazer uns dados bem detalhados. Mapear, identificar e trabalhar. É isso. Débora, parabéns por sua atuação, né, à frente aí da presidência da Comissão da Pessoa Idosa e pelas ações. Parabéns. E eu agradeço pela entrevista. Muito obrigada. Eu conversei com Débora Cartagenes, ela é presidente da Comissão Estadual do Direito da Pessoa Idosa da OAB Maranhão. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada também a participação da Débora Cartagenes. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA, às 18h30. Uma ótima terça-feira para você.